Filipenses capítulo 2. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Capítulo 2, versículo 5. O exemplo de Cristo na humilhação. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Capítulo 2, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Capítulo 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Capítulo 2, versículo 10. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Capítulo 2, versículo 12. O desenvolvimento da salvação. Capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Capítulo 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Capítulo 2, versículo 18. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Capítulo 2, versículo 19. Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Capítulo 2, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo e o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também,
tendo conhecimento da vossa situação. Capítulo 2, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Capítulo 2, versículo 23. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Capítulo 2, versículo 24. Estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Capítulo 2, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliador nas minhas necessidades. Capítulo 2, versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Capítulo 2, versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Capítulo 2, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Capítulo 2, versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Capítulo 2, versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 13, que diz: Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Deus, ele efetua em nós tanto o nosso querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família, toda a sua casa. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.